Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão me escutando direitinho? Estou aguardando entrar mais um pouquinho. Vou aguardar entrar mais um pouquinho de gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Jô, Neurofeedback. Boa noite, Ana. Boa noite, Bruno. Já vou te chamar aí. Boa noite, pessoal. Nós vamos começar o nosso primeiro Café com Teia. Eu vou convidar o Bruno aqui. Só um minutinho. Bruno, tá dizendo que não é possível você participar. Acho que eu vou ter que... Momento atípico, já achei aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Então, beleza. Noite, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Café com Teia, né? Nós vamos fazer uma programação diferente. Nós viemos aqui hoje apresentar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Meu nome é Daniele, eu sou presidente da Aspas. Vim aqui contar umas novidades e apresentar também o Bruno para vocês. Bruno, se apresenta para a gente, por favor. Oi, meu nome é Bruno. Moro em São João del Rei, aqui pertinho das Aspas. E tenho 42 anos e sou autista. Muito bom. A gente combinou, né, de fazer essa live para a gente poder... Tá dando um ruído aí? É o meu, será? Tá tremendo, né? Parece que chegou mensagem, é isso? Vou tirar Tá de aqui, só um boa. minutinho. Aqui a banda da cidade começou aqui do lado. Então eu não sei se vai aparecer. Eu tô procurando ruído. É isso? Talvez pode ser, né? É a banda. Eu tava procurando ruído, mas é a banda. Agora que você falou, o som veio aqui. Pessoal, boa noite. Vou começar aqui de novo, que eu me perdi. Nosso intuito com as lives, né? Depois o Bruno vai explicar direitinho, que esse é um projeto dele. Mas a gente queria trazer um pouco do que tem acontecido aqui na nossa associação, né? Por que vocês já estão vendo associação pró-autistas e não associação de pais de autistas? Inicialmente, esse trabalho foi feito por um grupo de pais, né? E nosso sonho a longo prazo era que um autista estivesse, né, à frente da associação. E a gente achava que era a longo prazo, mas o longo foi bem curto e o Bruno chegou para a gente. Então, algumas modificações aconteceram, nós formamos uma equipe de trabalho para recomeçar, né? Porque a Aspas se fundou um pouquinho antes da pandemia, e durante o período da pandemia nós ficamos fechados.
Então, a gente precisava dar essa nova roupagem para aspas, estruturar nossas equipes de trabalho para que a gente começasse de novo, né? E aí, agora a gente está esperando o desmembramento do terreno onde nós estamos hoje, para fazer os registros, né? Tem toda uma burocracia em cima disso, para poder alterar o nome da associação. Ela continua como aspas, mas agora Associação Pró Autistas, porque nós não temos só pais mais. Já não era mais só pais, né? E agora nós temos o Bruno na nossa diretoria. Nós vamos ainda terminar os processos, né, que precisam ser feitos burocráticos, mas já é o nosso diretor de comunicação. E, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Não, primeiro eu queria agradecer a campanha dos ventiladores, foi um sucesso. Antes que eu depois possa acabar me esquecendo, foi uma campanha assim, de 3 dias e com muito sucesso. Queria agradecer imensamente a todos que participaram, que contribuíram, né, de alguma forma para que a gente conseguisse arrecadar os ventiladores. Dentro dessas mudanças da aspas, um dos trabalhos que a gente continua fazendo e que nós voltamos agora são com as palestras, né? O acolhimento das famílias. Nós temos um grupo onde a gente se reúne as famílias para que eles possam passar pela triagem de assistência social, também com as psicólogas, e a gente instrui essa família também juridicamente. A gente vai tentando, de alguma forma, montar essa estrutura até que a gente possa realmente dar o nosso objetivo final, que é tratamento. Enquanto a gente não tem captação de verba, o trabalho que a gente tem feito é todo voltado para esse acolhimento das famílias, né, para a parte cultural, para a parte terapêutica, mas de uma outra forma. E é um pouquinho do que o Bruno vai contar para a gente hoje, dentro dos projetos dele. Então, Bruno, queria que você, né, falasse um pouquinho para o pessoal o que é o Café com Teia, né, os seus projetos para aspas, os projetos que a gente vai começar a implementar dentro da associação, e espero que o pessoal goste e a gente consiga bons frutos com os nossos próximos projetos, né? Então, boa noite a todos aí. E então, primeiro, é uma honra fazer parte da equipe, né? Logo depois do meu diagnóstico, eu só tive um contato mais próximo com as pessoas ou com o autismo através da internet. Então, quando eu fiquei sabendo que aqui na cidade tinha aspas, aí eu me senti muito empolgado, assim, quis chegar mais próximo, fazer parte. E então, eu te conheci, comecei a te bombardear de coisas, de ideias, né? E acabou que a gente chegou numa união, assim, de ajudar vocês, de poder contribuir, né? E aí eu achei legal essa possibilidade também de passar para as pessoas, de passar para os pais de autistas da associação a minha experiência própria, né? Que seriam dos filhos deles. Então, quando teve essa oportunidade de eu entrar na equipe mesmo, na diretoria de comunicação, eu fiquei super empolgado, porque eu vou chegar mais próximo das pessoas, e às vezes os autistas, eles se escondem, às vezes por vergonha, às vezes por preconceito, às vezes fica sem jeito, ou até às vezes não entende o que é o autismo e como que ele pode se comportar na sociedade, sabe? Assim, porque tem muitos obstáculos, né? Então, eu achei uma oportunidade boa para eu ficar mais próximo dos autistas e falar, vamos junto, eu tô com vocês, já tenho 40 anos de estrada, de labuta, e aí foi ótimo.
E a ideia do café é, é uma união mesmo das ideias que vocês tinham, que eu tinha, da gente poder ter essa interlocução mesmo entre é, os pais dos autistas, a sociedade, a comunidade. E, Uhum. e eu acho que a ideia da comunicação, assim, dessa diretoria de comunicação, né, o que eu quero propor é justamente essa proximidade assim, com a comunidade. Então, essa parte, essa ideia de da gente toda semana fazer uma live e uma troca de ideia mais natural mesmo, um bate-papo legal, a gente é, chamar, né, alguns convidados, aí chama pais, chama autistas, chama parceiros, a gente pode criar esse vínculo com a comunidade autística, né, É, e, e dentro da Aspas mesmo, do espaço físico da Aspas, promover várias possibilidades de união e, e de convivência, sabe? A gente está na pandemia, mas com melhorando a gente vai ter com todos os cuidados, né? A gente pode chamar a comunidade para ir, para visitar. A ideia de da gente fazer uma biblioteca pública lá para levar fantástico. informação, para levar conhecimento, fazer uma salinha ali para que às vezes as pessoas ficam em casa, mas pode ser legal também tirar o autista de casa, tirar os familiares de casa, ir para um espaço Acontece, aconchegante. acontece muito, sabe, Bruno? Quando a associação se formou, uma das maiores demandas que as famílias traziam era exatamente essa, né? De serem sozinhos, de estarem sozinhos, né? Muitas vezes Uhum, o autista não tinha amigos, porque a vida uhum, dele era basicamente terapêutica, né? Eles não uhum, tinham um ambiente onde eles pudessem sair para se divertir. Então, assim, os encontros que tá? nós promovemos durante os 6 meses, né, antes da pandemia, de cinema, de piquenique, eram momentos muito legais, sabe? Nós fizemos um lá na Flona, que foi assim, nós plantamos árvores, sabe? Fizemos um piquenique super agradável, já fizemos um setã. Então, esses Pois encontros é. eram momentos assim, para a gente guardar, sabe, para sempre. Uhum. E a ideia é justamente promover isso o tempo inteiro, né? Aqui na comunidade. E mostrar através da internet para todo mundo se sentir acolhido também. Porque é Exatamente. diferente. Eu estou muito preso aqui, não estou aguentando, tem muito tempo que eu tenho que ir. Eu quero dar uma voltinha, eu saio, vou num cafezinho aqui. É diferente de eu ir para aspas no Uhum, meu ambiente, uhum, tá? Uma estrutura que eu me sinta bem. uhum. Então, esse espaço é muito importante. Porque o que a gente acha mais difícil é esse acolhimento. A gente sempre fica muito tenso na rua, a gente sempre fica muito tenso Uhum. nos lugares, porque a gente sabe que é difícil as pessoas entenderem o nosso comportamento, ou o nosso jeito, ou uma possível crise na rua. Uhum. E lá não, lá é o espaço que a gente pode ser a gente mesmo. E isso relaxa, e isso traz uma calma. Então, não vai levar a gente a ter uma crise lá dentro, sabe? Porque a gente está no nosso espaço. Uhum. E se tiver uma crise lá dentro, tem pessoas que são especialistas nisso, sabe? Então, Exatamente. a ideia é isso. A gente fazer um cineminha lá, sabe? E a pessoa se sentir bem, confortável. Ah, todo mundo que está aqui é relacionado é, ao autismo, sabe? Eu não preciso ter medo de ser eu mesmo. Então, Exatamente. eu A acho gente que. tem uma, a gente tem uma mãe, Bruno, que ela trouxe uma situação que aconteceu muito comigo quando o Pedro era pequeno,
de a gente ir ao restaurante e, né, e tem várias situações, tanto as mais divertidas quanto as mais tensas, né? Então, de roubar a batata dos outros. Pedro era o rei de roubar a batata frita das pessoas. Ele ia na mesa e comia a comida da pessoa numa boa. Ele fez isso sim, inúmeras vezes. Mas também já tivemos muitas situações, né, desagradáveis, assim, para ele, que a gente sabe que o mais desagradável para ali, naquele momento, é para ele, não é para mim, não é para a sociedade, não é para ninguém, é para ele que está em crise, né? De não conseguir entender aquele espaço, de não conseguir entender que tem que esperar a comida, né? E quando a gente cria oportunidades para isso acontecer num ambiente onde ele pode dar essa crise, onde ele pode ter, não saber esperar, a gente cria a possibilidade também dele aprender, né? Que a comida vai chegar, né? Que aquela batata é do outro, mas que a dele vai chegar, de dividir. É muito bom. É muito bom a gente poder fazer isso acontecer. E é juntar essas coisas, sabe? De ter o lugar, de ter essa possibilidade da pessoa ser quem ela é e das pessoas educarem os autistas, entendeu? É um lugar até de experimento mesmo, sabe? Ó, não, vamos fazer isso sem medo de dar alguma treta Problema, aqui, né? né? Um problema, porque aqui a gente tá preparado para isso. Então vamos, Sim. e aí é no condicionamento mesmo, sabe? Comportamental mesmo. Então, é o ambiente para poder fazer isso, sabe? Que possibilita isso. A Ana está Então, eu acho falando aqui, Ana, mãe do Otávio. Verdade, era tão bom esses encontros, ansiosa para voltar. A sensação de liberdade. Essa sensação de pertencimento, liberdade, né? aí, que bom. É. É isso aí. Gabriela está falando aqui porque eles têm dificuldade de alimentação. Sim, tem muito estímulo no restaurante, tem cheiro, não sabe esperar. São muitas questões, né? Não é só o esperar a comida. Tem questões Muito sensoriais barulho. muito fortes, é muita gente. É muito cheiro junto, né? É muita luz, é tudo, né? Não é só a questão da comida em si, né? São muitas questões. É o supermercado, né? O supermercado era assim, pequeno. Agora ele adora, mas pequeno era um lugar assim fatídico pro Pedro, sabe? Era o lugar onde eu sabia que a gente ia ter problema. Festa de aniversário, mas aí as festas de aniversário a gente conseguiu, por exemplo, ir mudando, né? Esse movimento do Pedro de festa de aniversário, porque quando a gente entrava com ele dentro da festa, que ele conseguia ver os brinquedos, ele se divertia muito. Então, era mais para ele do que o barulho, né? E aí nós fomos criando estratégias para poder... Ó, Pedro, vai cantar o parabéns, a gente tampava os ouvidos dele, né? Mas isso foi uma caminhada, assim, enorme, até o dia que ele cantou parabéns para ele. Mas foi uma caminhada longa. E a gente tendo esse espaço onde a gente pode aproveitar essas iniciativas, né, Bruno, para poder mostrar para ele que está tudo bem, porque às vezes é o contexto mesmo, né? E por que você acha que ele cantou parabéns? Porque ele se sentiu confortável e ele viu que isso não é uma ameaça para ele. Sabe? Sim. Então, o negócio é isso, criar um ambiente que vai deixar a pessoa confortável para ela ver que não tem perigo. E aí ela relaxa e ela vai se adaptando e vai acostumando, vai evoluindo, né? Assim, Exatamente. A Gabriela está falando aqui, sou nova, meu filho de 4 anos está em investigação de um leve grau de autismo, ele parou de se alimentar tem uns 4 meses. Tem que procurar ajuda mesmo, né? São questões sensoriais, são questões que precisam de acompanhamento, né? Porque de nutricionista, de terapeuta ocupacional, né? Porque são questões que precisam ser tratadas mesmo, Gabriela, né? E quanto antes, melhor, né? O quanto antes, melhor, exatamente. Exatamente. Aproveitar que está pequenininho, que consegue fazer, né, essa aproximação da alimentação de novo,
Tem um trabalho, tem muita gente trabalhando, né, a gente pode até trazer algumas pessoas, tem as TOs, né, que ajudam muito, nutricionista especialista em autismo vai ajudar muito, porque vai entender dessas questões sensoriais, dessa aproximação da alimentação, que é muito... Eu brinco que, assim, o Pedro, ele não tem questões com alimentação, mas o que ele não gosta, só de ver ele dá ânsia. Não é, pois é. E a gente que é nível um, né? Assim, é muito fácil mascarar as coisas, do tipo, às vezes tem muita dor de barriga, ou a comida, ela sempre traz um desconforto, e pode parecer que é manha, que sabe que não quer comer aquele tipo de comida, porque, vamos supor, é legume, igual no meu caso, era... é, eu sempre comia e passava um pouco mal, mas isso aí era Uhum. tido como normal, sabe? E depois que eu fui diagnosticado, e aí a gente viu que tinha uma relação muito forte com o intestino, tem todo uma parte sensorial também, que aí minha mãe um Uhum. dia comentou, falou assim, então deve ser por isso que sempre que você comia, você passava mal, Passava mal. ou já tinha um desconforto, ia direto pro banheiro. Aí eu falei, até brinquei com ela, e falei assim, uai, e você nunca me levou pra olhar isso? Sabe? Porque às vezes, assim, É fraco para comida. é, como o autista de grau um, né? Ele tem um comportamento muito próximo a uma pessoa típica, você não leva para ver, meu filho sempre tem um desconforto ao comer, ou para comer certo tipo de coisa. Então, eu acho que com isso a gente vai deixando, vai acumulando muita coisa, que aí vai piorando essa parte fisiológica, vai juntando tudo, né? É Então, eu verdade. acho que quanto mais cedo perceber essas coisas e começar a investigar, é melhor. É Por causa verdade. de alergia, né? Alergia a leite, alergia a glúten, essas Hum? coisas. Isso que eu acho que me fazia mal, assim, né? E Mal até eu não sabia, né? e achava, não, mas é só um desconfortozinho, vou deixar, sabe? Porque não é demais, É não. preciso. É Mas preciso se eu fazer essa soubesse que. investigação, né? Não adianta também só tirar, porque senão o corpo fica resistente àquilo. Se o menino já É, não come, né? E ainda tira, por exemplo, né, a lactose dele, aí que é, realmente, né, já tem toda uma questão social, de dificuldade com a interação social, de dificuldade de alimentação. Então tem que fazer realmente uma é, investigação para poder fazer isso de forma muito cautelosa, né, Bruno? eu acho isso importantíssimo mesmo. É verdade. Conta pra gente agora dos seus próximos projetos dentro do Café com Teia, como é que ele vai acontecer, é, semanalmente, o presencial como é que vai ser, a gente está dividindo, né, o presencial que É, vai acontecer amanhã e o de sábado, conta um pouquinho pra é, gente, Bruno. então, eu acho que o presencial a gente vai fazer trimestral, né? Vai ser 2 vezes por Semestre, trimestre ou por semestre? por Não, como que vai semestre. ser? Você É tá. porque, igual assim, por exemplo, como a gente esse ano não conseguiu fazer, nós vamos fazer duas seguidas agora, Isso, não, né? Isso, Mas então a gente vai fazer de 3 em 3 meses uma presencial, né? Isso. Com aí vai depender, né, do Covid e tudo para a gente saber o número de pessoas que vão poder ir. Isso. E aí vai ser aberto com ficha de inscrição e para todo mundo Uhum. participar, né, e levar suas questões, para ter um debate legal. E também vai ter esse virtual, né? Semanal.
que eu acho que agora tem possibilidades da gente pôr 4 telas, então tem como 4 pessoas participarem, além das pessoas que estão vendo a gente pela internet, então acho que vai ser bem legal. Aceitamos propostas de tema, né, Bruno? Exatamente, porque vai rolar tudo. Então, fica à vontade de sugerir em pedir para participar, ou sei lá, a gente vai dar um jeito aí de interagir com todo mundo. É, E, conta sobre o projeto da biblioteca, Bruno. então, a ideia é a gente fazer uma biblioteca geral mesmo, com todo tipo de literatura. Então, a gente está arrecadando muitos livros aí. Vai ser uma biblioteca normal, aberta à população, mas a ideia é ter tudo catalogado, a pessoa fazer uma carteirinha e ir lá pegar o livro que quiser, ficar uma semana com o livro, e se a pessoa quiser ir para poder ler lá no espaço físico da Aspas, vai ter lugar, a gente vai preparar direitinho um espaço gostoso, que aí a pessoa pode ir passar a tarde lá ou amanhã, ficar lendo, e ainda vai conhecer as dependências da associação. E temos uma ideia de tentar fazer um café lá também, junto com a biblioteca, um café físico, né? Assim, e aí a gente está pensando direitinho como que vai ser, mas a ideia é ter um espaço de convivência para quem quiser, sabe? Principalmente para gente, para ter um ponto de encontro, um ponto de apoio e um espaço para todo mundo. E fazer nosso cineminha também. Então a gente vai ter muita cultura, muitas ações que a gente está preparando, mas a gente vai soltando aos poucos também, né? É bom para eles ficarem acompanhando, né, Bruno? Acompanhar. Mas eu acho que assim, é legal a gente trazer, né, essa nova roupagem, né, da Aspas, essa nova iniciativa. A Aspas sempre teve um olhar muito, muito diferenciado, né, da parte. A gente não vive só de terapia, né? Não dá para ser só assim, né? A gente tem que cuidar do nosso social, a gente tem que cuidar do cultural, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa abrir esse leque e não ficar só na inclusão escolar, né? A gente vê dentro dos nossos estudos a respeito do autismo, a gente vê que uma das questões que acometem a criança autista, né, nos primeiros anos, são exatamente as questões de brincar. A criança está deixando de brincar para poder fazer terapia, sabe? E isso tudo acarreta lá na frente um monte de coisas, né? Então, se já tem, a sua irmã está falando, em todos os campos, exatamente, a gente precisa, né, trazer essas famílias e falar assim, olha só, ok, tem um diagnóstico aí, mas está tudo ok. É uma pessoa, é uma criança que está ali, né? Então, a gente precisa quebrar um pouquinho essa trava em cima do autismo, esse nome fica ali agarrado, a gente precisa de diagnóstico. A Michelle sempre brinca com a gente, sempre brinca não, ela sempre fala sério. Diagnóstico para quê? Para que precisa desse diagnóstico, né? Cada um tem que ter realmente o porquê desse diagnóstico. Mas o mais importante dessa caminhada toda é que a gente perceba que ali, atrás daquele diagnóstico, tem uma criança, às vezes um bebê, né? Às vezes um homem adulto, mas que sofreu, assim, a vida inteira sem conseguir entender o que está acontecendo com ele. E tudo bem ele ir tomar um café, tudo bem ele, né, ir para o parquinho, as crianças brincarem na areia. Valdir sempre conta que o lugar, assim, o melhor investimento que nós fizemos na sede
foi a coisinha de areia. As crianças amam. Por quê? Porque aquilo ali é sensorial, é brincar, né? Tá trabalhando um monte de coisa. A Letícia está falando aqui, buscar qualidade de vida para o ser em questão. Exatamente. E para o Exatamente. ser, para a família, né? Porque a gente fica, isso eu posso falar como mãe, a gente fica sim preso naquilo ali. Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar para terapia, eu largo tudo para poder viver esse mundo terapêutico, né? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, não, mas ali existem pessoas, né? E a gente precisa cuidar dessas pessoas. É, É aqui a Flá está falando aqui, na adolescência e na vida adulta, a convivência também é limitada. Por isso é importante esse espaço para que as relações possam se desenvolver e, junto com elas, todos os autistas possam se expressar. Exatamente. pois é. E Ó, tá ter cheio de esse mensagem lugar. aqui. Dani, tem previsão de algum encontro com as crianças? Temos sim. Em outubro nós vamos fazer. Ó, vai ter cinema de novo em outubro. A Michelle tá lembrando aqui. Contação de Tem bastante histórias. coisa. Vamos ter história, tem um monte de projeto chegando aí. É. E é legal porque tem gente nova chegando também para poder apoiar a aspas com o seu próprio trabalho. Nesse caso da Exatamente. contação de histórias, é uma contadora de histórias que ela vai fazer, vai ajudar, assim, entendeu? Nessa parte de interação com quem estiver lá, né? Então, esse é o trabalho dela. E aí ela vai oferecer isso pra gente. Então, eu acho esse tipo de apoio também muito interessante pra gente, sabe? Dessa questão de fazer alguma coisa na aspas, né? De propor alguma coisa assim para os associados e para o resto assim das pessoas que estão participando. A Michelle está falando aqui do jiu-jitsu também. Para a gente poder conseguir mostrar para vocês o que a gente tem feito. Nós temos feito parcerias, né, com pessoas que estão envolvidas com a causa. E como a gente não tem verba, o que a gente faz eles trabalham dentro da associação e nós ganhamos bolsas para os nossos meninos. Então, de acordo, né, com a questão socioeconômica, enfim, a gente faz uma investigação do que a gente pode ajudar aquela família. Nós não temos, todo o nosso trabalho é voluntário, né? Nós não temos captação de verba, exceto pela venda dos nossos produtos, que daqui a pouco também vai voltar, né, Bruno? Então a gente vai fazendo esses projetos acontecerem no movimento de inclusão. Então, na turma de jiu-jitsu tem inclusão. Na turma do Valdir, o Valdir atende crianças com deficiência e atende crianças típicas. Por exemplo, minha filha está lá fazendo atividade física com o Valdir. É importante que a gente faça esses movimentos acontecerem e eles possam ser naturais lá fora, né, Bruno? Ué. E tudo isso a gente vai mostrar também no site novo que a gente está fazendo. Então a gente vai tentar total transparência lá de tudo que acontece, a gente deixar lá. Vai ter a lojinha virtual com os produtos novos, com tudo que a gente vai propor vai estar lá. Em breve já a gente vai divulgar aí no site. Isso. A Michelle está falando aqui da importância de todos, né, estarem envolvidos com a aspas. A aspas, ela não funciona se tiver só eu, se tiver só o Bruno, só a Michelle. Ela precisa realmente de que todos estejam envolvidos, a comunidade, né? Nós somos responsáveis um pelo outro, né? Então, se se a gente consegue se ligar, a gente fica muito feliz, e eu vou voltar aqui no assunto do ventilador, porque quando a gente consegue se mobilizar, a gente não pesa para ninguém e a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, é isso, é buscar, né, no outro. A gente está aqui, né, só mandar uma mensagenzinha no direct aqui pra gente. Alguém pediu aqui, falou que queria muito participar do encontro. Pode chamar a gente aqui no direct, eu mando
o nosso número para eles. O Bruno tá acompanhando aqui também, manda o número que a gente cadastra a pessoa no nosso grupo do WhatsApp. E a gente vai fazendo esses projetos acontecerem de uma forma linda. Então, quem precisar e quem quiser se envolver mais com a Aspas, olha, eu tenho a oferecer esse trabalho, de alguma forma isso ajuda vocês, né? Venham, a gente está aqui, vem fazer parte dessa equipe, vem trazer essa contribuição, Contribuição. né? Eu tenho a sua contribuição. Eu tenho um filho autista, o Bruno é autista, mas a gente não sabe quem mais vai chegar de autismo, né? Não tem, a gente não escolhe. Então, venham participar, venham conhecer, desmistificar, né, Bruno? A gente até colocou um link na bio aí da Aspas, que já cai direto no WhatsApp da Aspas. Então, fica super fácil. Só clicar lá e mandar uma mensagem, sugestão. Bruno, quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, não, eu acho que é isso mesmo. Mas a gente apresentar, né, esses projetos, as ideias novas, falar que amanhã a gente vai ter o primeiro, a volta, né, assim, dessa reunião do café, né, dessa conversa lá no espaço físico, e sábado vai ter a segunda desse mês, né, e que toda quarta a gente vai estar aqui na live e aceitando sugestões, participações e tudo mais. É isso. Gabriela, chama a gente aí, tá? Pode clicar aí, chama a gente, que a gente te dá uma atenção aqui, tá bom? Que a gente puder te ajudar, conte conosco. Bruno, obrigada. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigada por estar conosco, por acreditar no nosso projeto e que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas, que é o que eu sempre falo. Se a gente conseguir fazer diferença na vida de mais um, a gente está cumprindo nossa missão aqui. E a gente está abrindo a porta para todo mundo aí que quer participar, que quer se sentir parte, né? E que ninguém tá sozinho, a gente tá junto. Qualquer dúvida, opinião, só falar com a gente. Isso aí. Um beijo para você. Beijo, Bruno. Boa noite. Beijo. Até o próximo. Boa noite. Tchau para todo mundo aí.